Olá, educandos e educandas da Escola do Campo Filha da Luta Patativa do Assaré. Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, onde hoje vamos continuar com o nosso assunto sobre citologia na parte de microscopia, tá certo? Microscopia é a ciência que estuda os métodos e as aplicações em que se usa o microscópio para a observação de objetos com dimensões inferiores ao limite de resolução do olho humano. Esse microscópio ele tem a função, né, ele classifica-se aí em função do número de sistemas de lentes, ou seja, o microscópio simples ou lupa, ele possui apenas uma lente. Já o microscópio composto possui dois sistemas de lentes centradas, ocular e a objetiva, para produzir uma imagem ampliada. Vamos aí rever um pouco sobre a história do microscópio, já que a gente já viu sobre esse assunto na nossa primeira aula de microscopia. A história do microscópio óptico começa na Antiguidade Clássica com a lente de aumento simples e apresenta um renascimento no século XVII. Então, a gente vê aqui, ó, nosso primeiro microscópio, né? A gente começa com a lente de aumento. Vamos aqui. O Robert Hooke, né, um grande estudioso inglês, foi o primeiro, em 1665, a observar células. Para tal, valeu-se de um rudimentar microscópio, a imagem aqui ao lado, idealizado anos antes por outro estudioso, que é o Antônio van Leeuwenhoek. Foi ele que idealizou esse microscópio e só assim, em 1665, o Robert Hooke começou a observar as células, né? Ele observou cortes finos de cortiça que se apresentava ao microscópio com um aspecto similar a pequenos favos de mel empilhados. A cada um destes favos, Hooke atribuiu a designação de celulae, que veio aí a originar a célula. Esse material a gente já viu um pouco antes, mas é sempre bom relembrar um pouco mais. Então, assim, em meados do nosso século, o aparecimento do microscópio eletrônico é o microscópio que a gente utiliza acoplado em um computador, né, para visualizar em nossas amostras. A gente vai focar mais um pouco, né, utilizar mais o MOC, que é isso, microscópio óptico composto. Esse microscópio óptico composto é o mais visto, né? É o que a gente tem mais conhecimento e com maior contato. Ele é composto aí por ocular, o revólver, né, que aqui com as nossas lentes, com as nossas objetivas, o braço, que vai dar uma sustentabilidade ao nosso microscópio, vem aqui a nossa objetiva, certo? A platina, ou mesa, como a gente chama, né, que aí dá uma sustentabilidade à nossa amostra, o diafragma, o parafuso macrométrico e o micrométrico. A gente costuma chamar de macro e micro, que ele consegue aumentar a visualização da nossa amostra. A fonte de luz para facilitar a observação. Então, agora a gente vai ver um pouco mais sobre o microscópio na nossa prática. Então, chegou a hora de observarmos o nosso microscópio óptico composto aqui na prática, certo? Então, esse microscópio ele é composto por duas oculares, o canhão, o braço, certo? O revólver, as objetivas, a nossa platinomesa. Aqui vem o botão macrométrico e o micrométrico. Vem o condensador, o nosso diafragma, e também o nosso sistema de luz. Então, esse também é o microscópio também vem composto aqui do botão liga-desliga, certo? E regular aqui a nossa luz, tá certo? Então, agora vamos por partes.
As nossas oculares, elas ampliam a imagem fornecida pelo sistema de objetivas, tá certo? O nosso canhão, por sua vez, ele vem ali para dar um suporte a essas oculares. Aqui o braço, ele é um suporte para a platina e para o revólver. O revólver, por sua vez, vem aqui para ser um suporte também das nossas objetivas e também podendo aqui permitir a sua mudança, né? A gente pode estar mudando as objetivas para observar melhor o nosso objeto que está sendo analisado. Então, falando delas, elas também servem aí para ampliar a imagem do objeto que está sendo observado, certo? Então, aqui a gente pode estar mudando de objetiva, né? E para observar os nossos objetos. Aqui vem a nossa platina, né? Que ela serve aí como suporte para preparar a observação. Como assim? Aqui na platina, vocês estão vendo aqui como se fosse uma pinça, não é isso? Aqui vem, vou mostrar aqui melhor, pronto, aqui uma pinça. Nessa pinça, você vai colocar aqui a lâmina, né, aqui, nessa platina, a lâmina, com o nosso objeto a ser estudado, com a lamínula. Já que eu mostro, uma lâmina e uma lamínula, tá certo? Você coloca aqui, ela vai segurar, você vai direcionar para, sim, uma melhor observação. O condensador é um tubo que está aqui dentro, né? Ele condensa regularmente a luz que atravessa o diafragma. Assim, chegando essa luz até o nosso objeto, para assim uma melhor visualização. E o diafragma, ele, por sua vez, ele regula, né? O diafragma, ele fica aqui abaixo, certo? Ele regula a intensidade da luz captada pelo nosso espelho aqui, pelo nosso condensador, que incide na preparação aqui do nosso material. A gente tem a fonte de luz, né, que a gente consegue observar aqui, a fonte de luz. Temos os botões macrométrico e micrométrico, que a gente costuma chamar de macrômetro e micrômetro, ou macro ou micro, né? A gente tem esses nomes. Eles permitem aí o movimento de maior ou menor amplitude, né? De aproximação e afastamento entre a preparação e as objetivas. Então, você pode subir e descer aqui a nossa platina com a nossa preparação para ser observado. A gente tem aqui a base, que a gente chama de base ou pé. Assim, ela contribui para dar sustentação a todo o microscópio, certo? E assim, a gente consegue observar que é o nosso microscópio, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Uma lâmina, só um momentinho aqui, e uma lamínula, que só assim aqui a lâmina, aqui para vocês, acredito que consiga se observar, tá certo? Uma lâmina. E vou mostrar aqui também uma lamínula, tá certo? E na nossa próxima aula, eu vou estar mostrando como preparar esse material, certo? Para ser observado ao microscópio. Aqui é a nossa lamínula, que a gente vai preparar para observar ao microscópio. Espero ter contribuído aí na formação e até a próxima.